Olá, está começando o Audiência Pública, o programa prestador de serviço aqui da TV Mix Regional. E a você, nosso carinho, muito obrigado pelo carinho e o seu televisor ligado aqui na TV Mix Regional. E a partir de agora, nós vamos conversar e mais uma vez o assunto vai ser cultura, como está a cultura em toda a nossa região e é lógico, uma experiência, afinal de contas, o nosso convidado também tem uma experiência internacional. Eu falo de Adilson Gonçalves. Ele é músico, compositor, violinista, professor, eu não sei, tem tantos atributos e qualidades. E daqui a pouquinho a gente vai estar conversando e você conhecendo um pouquinho essa personalidade que é natural da cidade de Leme, porém vive um pouco mais em São Paulo, Rio, é também maestro, isso mesmo, na cidade de Aguaí, num projeto cultural na cidade. Quero te desejar as boas-vindas, obrigado e ter aceito, né, e achado um espaço na sua agenda que eu tenho a impressão que é bastante complexa. Muito obrigado por ter vindo. Que isso, agradeço imensamente, um prazer enorme estar aqui hoje. Bom, realmente. Antes de conversar, né, para que você de casa saiba, quem é Adilson Gonçalves? Opa! Bom, Adilson Gonçalves é violonista, compositor, cantor, letrista, trabalha com a música desde que se conhece por gente, né? Então estamos trabalhando. Como eu disse, né, que temos aí uma experiência internacional, você já teve uma experiência fora do país? Sim, eu fui para a Europa, primeiramente fui reger, né, em Barcelona, a gente participou de um festival internacional em Barcelona em 2008 e eu fiz uma turnê do meu primeiro CD, que inclusive o Camina Burana, que é esse trechinho que eu toquei do primeiro CD, eu fiz uma divulgação em Madrid, Barcelona, sul da França, né, sul da Espanha também, basicamente Espanha e sul da França, né, trabalhando esse primeiro CD. Dei uma entrevista na rádio de Madrid, tocamos em Barcelona, Madrid, enfim, vários bares, vários locais lá em Espanha e também no sul da França. Bom, nós podemos dizer que o Adilson Gonçalves, o lemense, né, é natural da cidade Eu sou natural de Leme. Podemos dizer que é de uma família de lutadores, né? Porque a cultura tem que se lutar dia a dia também, principalmente no nosso país. Parece que tem irmãos também que são lutadores. Exatamente. Tem dois irmãos que são atletas da Seleção Brasileira de Kung Fu, viajam o mundo todo representando o Brasil e disputando os campeonatos, esse tipo de coisa. Um é o professor João Ferreira, de Leme, e o Edson Gonçalves também. Os dois são lutadores. Lutadores é uma modalidade esportiva, né, que representa o Brasil. Os nossos parabéns também. O João, inclusive, já esteve com a gente algumas vezes lá nos nossos estúdios, em Pirassununga, já esteve aqui também, e a gente quer parabenizar. Podemos dizer que a música também é uma luta ou não? Ah, com certeza. Ou não dá para comparar nesse sentido? Eu acho que a cultura no país ela é uma luta diária, né? Se mata 2 leões por dia para você viver de cultura nesse país, não só da música, mas da cultura como um todo, né? A gente estava até conversando a respeito disso. Eu acho que o Brasil ainda está longe de ter uma política cultural realmente bem sedimentada no país, né? Então está faltando ainda, o país está engateando nesse processo, né? Existem algumas leis de incentivo que estão sendo aprimoradas até na discussão com o terceiro setor, com os produtores culturais, com os artistas, junto com os gestores. Então, ainda o Brasil ele é carente nesse sentido,
Bom, nós estamos, Adilson, em pleno pleito eleitoral, né? Estamos aí vivenciando, é lógico que vai ser escolhidos aqueles que irão administrar os municípios para os próximos 4 anos. Uhum. Dentro dessa linha da cultura, você falou que existe já algumas leis, como o próprio PROAC, a Lei Rouanet, algumas leis a nível sim, mais estadual, algumas coisas federal, também, a nível federal também. Mas os gestores municipais, o que falta? Que a gente está acompanhando e eu não tenho percebido muito no plano de governo alguma coisa ligada à área cultural. Você vê isso que acaba vendo como? Você como um artista? Eu enxergo da seguinte maneira, existe um distanciamento, principalmente dos gestores que cuidam dessa parte mais burocrática, da parte cultural, assim, eles não têm muito conhecimento, inclusive dos artistas da cidade, eles não enxergam a cultura como um ativo da cidade, um ativo do país, e é um ativo importante hoje, principalmente com a economia criativa. É um setor importante, econômico, inclusive, então está se pensando economicamente hoje na cultura como um ativo bem importante, mas o que eu vejo é que os gestores eles têm um distanciamento da comunicação, porque não conhecem como se fazer com a política cultural, não existe uma claridade com a política cultural e também não consegue ter esse diálogo com os produtores culturais, com os artistas, com as pessoas que fazem cultura, com as próprias associações culturais, com o terceiro setor, enfim, as OCIPs, as ONGs, esse tipo de coisa. Então está faltando exatamente esse diálogo, né, para que se construa um relacionamento e que se construa políticas e que se construa relacionamentos para que essa cultura nossa, que é tão rica, essa diversidade cultural que é tão rica, ela comece a aparecer no nosso país. E um país forte, uma cidade forte, um povo forte, ele tem uma cultura forte, ele tem que valorizar a sua cultura. Adilson, nós estávamos até conversando, né, no caminho até aqui, logicamente em off, mas acho que é importante para que as pessoas que estão em casa também possam compreender essa plenitude. Porque às vezes você está numa determinada cidade, vamos falar aqui do nosso eixo, né, da nossa região, você tem aí um trabalho na cidade de Aguaí, mas é muito comum você ver os gestores, tanto na parte administrativa como secretários, em alguns casos diretores ligados à cultura, a promover vários eventos durante o ano. Olha, tem evento, e falam de uma certa forma até com aquela toda disposição, falam, não, eu incentivo, eu faço a cultura, eu valorizo, mas na verdade são eventos. Existe uma confusão nisso, entre eventos e valorizar a cultura, realmente? Existe até por falta de conhecimento. Evento não é cultura, ele traz cultura, mas não é cultura, não é uma política cultural. Então, o grande problema que eu comentei a respeito dos gestores é que, normalmente, quem cuida da parte cultural, nem sempre, não vou generalizar, mas em grande parte, principalmente no interior do estado, em vários interior do país, a pessoa apoia o prefeito e sobra a pasta da cultura e a pessoa vai lá trabalhar na cultura. E, de repente, ela acha que simplesmente fazer evento é um evento na cidade, um evento no final do ano, ela vai estar fazendo cultura. E não está fazendo cultura, não é uma política cultural. Então, essa confusão, o entendimento do que é cultura, o entendimento do que é uma política cultural, isso se faz necessário quando uma pessoa está numa pasta de gestão. Então, eu acho que exatamente esse problema, né, de conhecimento da pasta, do que é realmente a pasta, é o que traz esse tipo de confusão. Né? E aí a pessoa faz um evento e diz que está fazendo cultura. Acho que o importante até a gente colocar, porque o gestor, o próprio nome já diz, é aquela que vai gerir. Vai coordenar. Não necessariamente precisa ser um exame conhecedor de tudo. Não. Mas ele tem que ter a habilidade para ter pessoas próximas para fazer uma gestão que venha a acontecer. Acho que seria por aí. Exatamente. Não necessariamente ele tem que saber, mas ele tem que ter pessoas que saibam. Eu acho que tem que ter pessoas que saibam, deve fazer consultas à própria sociedade, que sempre, em toda a cidade, tem pessoas que têm conhecimento para poder, e tem muito a contribuir, né, para a gestão e para as políticas culturais. Eu acho que exatamente essa comunicação, esse problema de
de interlocução aí que faz com que as políticas culturais não avancem e não aconteçam, né? E isso é um grande problema, é um nó que é preciso ser resolvido, principalmente que agora a gente tem eleições municipais, logo vai ter do governo, e, enfim, é necessário que as pessoas cobrem, a sociedade cobre isso, para que as coisas realmente aconteçam. Né? É comum, inclusive eu já estive aqui com alguns, né, participantes no âmbito cultural, já estive com o diretor de cultura de Porto Ferreira, e existem alguns projetos, né, o Projeto Guri, Ponto Mis, enfim, que é a nível também estadual, estado e alguns ou até federal. Mas aí o gestor, ou o diretor, ou o secretário de cultura acaba trazendo esses projetos. Vamos dar um exemplo que é muito comum aqui na região, tanto Leme, Pirassununga, Porto Ferreira, o Projeto Guri, que ensina. Isso se enquadra mais ou menos dentro, mas é mais social do que cultural. É, social. É um trabalho bem social, bem interessante. Existem vários projetos, né? Os próprios pontos de cultura. Eu sou diretor musical de um ponto de cultura em Aguaí, tenho contatos de pontos de cultura dentro do estado de São Paulo, são mais de 500 hoje. Existe uma conversa, existe em Limeira, a gente tem pontos de cultura, em Americana, em Piracicaba, e a gente tem conversado e tem levado propostas para o governo do estado, o governo federal, com relação à cultura. Eu acho que várias iniciativas já existem. O papel do gestor seria exatamente pensar essas iniciativas e fomentar os artistas que você tem na cidade, a saber mapear. Às vezes o gestor não sabe nem o que tem dentro da cidade, né? Então isso é importante, eu acho importante, pelo menos penso que seja importante. E então, para que todas essas políticas comecem a dar frutos positivos. E uma das coisas que os economistas estão vendo é que a economia criativa, a música, a arte em si, é um ativo muito importante porque ela movimenta economicamente esse entorno, né? Então, um evento ou as atividades culturais, elas movimentam a economia local, sim. Por isso que é tão importante fomentar a cultura também, porque a gente... o país ele dá muito dinheiro para banco, dá muito dinheiro para vários setores da sociedade, e tanto a educação quanto a cultura, ela fica, às vezes, com recursos escassos. Então, é necessário ter uma ótica mais objetiva nesse sentido. Eu quero que você fizesse agora três comparativos, né, para que as pessoas que estão nos assistindo possam acompanhar, porque estamos falando aí com um raio de abrangência aqui interessante. Temos cidade como Limeira, cidade como Piracicaba, Americana, Porto Ferreira, que são cidades também menores, mas é no interior. A comparação entre essas cidades menores com São Paulo e Rio, que é um trabalho que você faz também, e ao mesmo tempo com o exterior, aquela experiência que você teve na Europa. Estamos assim, a anos-luz de distância de uma cultura ou não? Estamos no caminho? Não, eu acho que o Brasil ele tem começado a brigar, né? A sociedade tem se organizado. Eu acho que tem um caminho longo ainda pela frente, né? Eu acho que tem muita coisa a ser feita. No exterior existe um tipo de valor que se dá muito maior do que a gente dá aqui para as questões culturais, e por isso que eles os Estados Unidos é um grande país, porque valoriza muito a sua cultura. A Europa também valoriza muito a cultura, valoriza muito o conhecimento, esse tipo de coisa. Então, o país ele está nesse caminho, inclusive com esboços de políticas culturais para o país. Mas ainda a gente está no caminho, e um longo caminho ainda para ser percorrido. Agora, do interior, né, para São Paulo, Rio, os grandes centros, já uma evolução muito maior ou não? Sim, nos grandes centros você já tem mais oportunidades, exatamente por ser centros urbanos grandes, né, cosmopolitas, grandiosos, né? Então você tem muito mais oportunidade, né? Mas isso não impede que as políticas dentro do interior elas aconteçam também, né? Porque de qualquer forma os nossos artistas eles nascem em qualquer lugar do país, pode ganhar o mundo desde que seja fomentado isso, desde que seja apoiado. Então já nos grandes centros a gente já tem
um patamar bem diferenciado com relação ao anterior, isso sim. Bom, como eu disse, né, esse ano é um ano eleitoral, várias pessoas se candidatando ao cargo majoritário, ou seja, vão ser os administradores, mas a gente tem percebido que você escuta muito falar em saúde, em habitação, em segurança, em saneamento básico, mas rara às vezes ou pouquíssimas vezes se escuta falar em algum plano de governo que a cultura esteja inserido. Uhum. O que você atribui isso? Eu atribuo a desconhecimento e falta de cultura mesmo. Não tem outra. É óbvio, é assim, uma falta de cultura é uma falta de conhecimento. E até nessas questões de, é mais saúde, é mais educação, mas isso as pessoas dificilmente têm não vou generalizar, isso eu acho que né, mas muitas pessoas falam isso simplesmente da boca para fora, porque não tem conhecimento nenhum a respeito nem de saúde, nem de educação, nem nada. Não sei, né, se eu estaria errado. Eu fiz uma matéria recentemente, inclusive foi veiculada aqui, com a regente Juliana Colli, que você deve conhecer também aqui da região, né? Ela é de Porto Ferreira, já teve uma vasta experiência também no exterior. E está um projeto coral na cidade de Porto Ferreira. Conversei com alguns integrantes do grupo, e uma das integrantes ela foi muito contundente em dizer, né, que a partir do momento que ela participou do coral, a saúde dela sarou, quer dizer, ela não tem problema de colesterol, enfim, ela ficou saudável a partir do momento em que vivenciou mais plenamente aquele exercício do canto coral. Traz bem-estar, né? A partir do momento. Então, quer dizer, a cultura é saúde. Também ela tem um aspecto positivo. Só com relação... que os gestores não veem dessa forma, né? Não veem. Aliás, você tem ramo da música, inclusive, que trata de saúde. A musicoterapia é uma terapia através da música. Eu acho que a partir do momento que você tem cultura, você tem principalmente você aumenta o seu grau de percepção, e isso faz com que você se cuide mais, tenha mais conhecimento a respeito de uma série de coisas. E a cultura, sim, traz saúde para você, saúde principalmente mental, emocional, né? O seu astral melhora e uma infinidade de coisas, né? Então, eu acho que os gestores eles têm que começar a pensar numa coisa mais integrada, né? Então, a cultura ela pode estar integrada com o turismo, com outras pastas que não estão pensando separadamente, né? Então, eu acho que se pensar numa gestão mais compartilhada, a gente vive na era do compartilhamento de conhecimento, de uma série de coisas, então eu acho que essa questão de você compartilhar mais, enxergar a cidade e as necessidades do ser humano como um todo, em vários aspectos, né? Eu acho que isso é importante. Você enxergar simplesmente um aspecto, vai faltar outros aspectos. As carências vão começar a aparecer em determinado momento, né? Então, eu penso dessa forma. Você vê que meia hora passa muito rápido. Vamos falar um pouquinho do seu trabalho? Vamos lá. E eu quero até que já deixar você preparado, né, para encerrar o programa hoje com música. Mas dá tempo de falar do seu... A gente está vendo aqui que você tem dois trabalhos. Um primeiro CD, que teve aí uma parte mais independente mesmo. Você, inclusive, a distribuição, e já um segundo. Explica um pouquinho para a gente. O primeiro CD eu fiz, ele é um CD meio instrumental, meio cantado, né? Tem uma... É esse aí, né? É esse daí, o Sem Fronteiras, Without Limits. Eu masterizei e finalizei em Los Angeles. Né? Esse trabalho tem um prefácio do Ulisses Rocha, que é um dos grandes violonistas do país, doutor em violão pela Unicamp, enfim, grande conhecedor de música. Tem uma serenata do Adeus, do Vinícius de Moraes, enfim, e o resto, todas as composições minhas, são 15 faixas ao todo. Tem a gravação no Carmina Burana, que eu consegui os direitos na Alemanha, com a família do Carl Orff, e uma redução para violão. Eu toquei até um pedacinho aqui no começo. O segundo CD é o La Soledad. O La Soledad é um CD... Esse aí que a gente está vendo Exatamente. Agora. O La Soledad é um CD que eu terminei no final do ano passado. Ele está sendo distribuído pela Trattori em todo o país e digital em 20 países. Então é possível baixar no iTunes, comprar no iTunes, no Amazon, enfim. Vai estar o site aí vai estar o site também, né, pra gente. Exatamente. Nesse site a pessoa também consegue localizar e até consegue comprar. até comprar o CD. Né? Dá para ouvir também, os dois CDs dá para ouvir dentro do site, você clica lá, dá para ouvir inteiro.
Tem o MySpace meu, que também dá para você ouvir, enfim, tem vários contatos aí. E esse segundo CD é um CD inteiro cantado, com todo, acho que de 15 faixas, só 2 que não são minhas, que são de outros compositores, amigos meus que participaram do trabalho. Um é um produtor italiano, Cristiano Ster, e o outro é um compositor da região, que é o Rafael Leme, né? E, enfim, e as outras músicas todas minhas, todas cantadas dentro da música popular brasileira, nessa linha. Né? Como eu disse, em São Paulo, grande centro, porque você tem Sesc, você tem vários lugares que também têm projetos de incentivo à cultura, que não é muito comum no interior, né? Uhum. No caso, esses trabalhos seus, além de você já apresentar em vários palcos do Sesc, eu vi também, parece que é FENAC, sim. Tem a disponibilidade dos seus CDs, é fácil a pessoa adquirir. Nas Mega Stores já dá para encontrar FENAC, Campinas, Dom Pedro, Paulista também, alguns lugares já tem o CD já. Né? Principalmente São Paulo e Rio já tem o La Soledad. Né? Adilson, e as rádios tocam? Olha, eu tenho... primeiro, o meu trabalho é um trabalho de música popular brasileira, então... ele tem tocado Rádio USP, tanto o primeiro quanto o segundo. A rádio de Vargem Grande está tocando La Soledad, né? Imprensa FM, que é uma rádio de música popular brasileira. Algumas rádios de música popular brasileira que você não paga jabá, né? Que tem jabá é um dinheiro que você paga para tocar música do camarada. Não vou entrar no mérito da questão. Mas você consegue fazer um trabalho de divulgação quando sai em algumas rádios ou não dá tempo? Sim, faço alguns trabalhos de entregar trabalho. Mas na hora que o artista vai lá, eles tocam? Eles tocam. Depois eu não sei, né? O meu trabalho eu fiz, o resto é com o universo que conspire a favor, né? E aí aconteça. Né? Eu tenho que contar com isso também. Né? Que hoje, na verdade, o sertanejo está muito enculturado, vamos dizer assim. Né? Enraizado. E o pessoal dá uma assistência. Mas nessa linha ainda o Brasil está bastante precário. Você tem não muitas rádios que tocam mas talvez trabalhos não seja novos. Justamente por isso. Talvez. Por não estar, falta de conhecimento, porque o cara só escuta aquela música. Eu vou pedir, liga aqui e pede sua música. Ele vai ligar e vai pedir aquela que já está tocando. Eu acho que talvez seja um círculo vicioso, né? Você não sabe quem começou o quê, né? Então, de repente, eu acho que é legal. Eu acho que é legal ter oportunidade para todo mundo, para o sertanejo, eu toco viola caipira também, porque eu sou do interior, é impossível no interior não tocar viola, e gosto de viola, gosto de música caipira, gosto de... Instrumentos de corda, praticamente todos você domina. Vários instrumentos inclusive de corda. O piano, né? O piano eu também toco, mas não sou um pianista. Eu também toco instrumento de corda. Para a questão de corda? O sino, que eu pego a corda. Esse eu consigo tocar. Pois é, legal. Esse você toca também. Esse pode não dar uma melodia. Requer um pouco de habilidade, né? Seus irmãos teriam condição, né? Porque tem um preparo físico. Exatamente. Você vê que a hora chegou, infelizmente a gente não vai dar. Porque eu quero que você toque uma música inteira, inclusive uma música de trabalho. A gente vai fazer. A música de trabalho que está desenvolvendo qualquer. É o Bom Dia, é a terceira faixa do CD La Soledad. E a gente vai encerrar o programa com essa música. Vamos encerrar com ela. Eu quero te agradecer, desejar sucesso para você. Obrigado por achar esse espaço na sua agenda, estar aqui com a gente. Isso é um prazer. Falando e incentivando a cultura, que eu acho que é um papel importante também da emissora. Parabéns para você, sucesso. Muito obrigado pela oportunidade, pelo carinho aí todo, a todos da emissora aí. Muito obrigado mesmo. O programa ainda não acabou não, tá? Eu vou me despedir, mas ele vai encerrar nos presenteando, afinal de contas, veio aqui para cantar e para tocar. Um abraço a você. Vamos lá. Face de um amor bandido. Bom dia, amor. Bom dia. Bom dia, flor do dia. Bom dia, amor. Bom dia.
tenho que curá-las todo dia. Minhas feridas tenho que curá-las todo dia. A vida segue amor. A vida segue amor. A vida segue amor. A vida segue. Sobrevivente de dores e naufrágios, de incautas, insuspeitas viagens, tudo ao mesmo tempo agora. Tudo ao mesmo tempo e agora. Assim, guerreiro ferido. Assim, menino despido. Assim, selvagem guardião. Assim, simples assim. Assim, simples assim. Bom dia, amor. Bom dia. Bom dia, flor do dia. Bom dia, amor. Bom dia. Minhas feridas tenho que curá-las todo dia. Minhas feridas tenho que curá-las todo dia. A vida segue amor. A vida segue amor. A vida segue amor. A vida segue. Assim, guerreiro ferido. Assim, menino despido. Assim, selvagem guardião. Assim, simples assim. Assim. Bom dia, amor. Bom dia. Bom dia, flor do dia. Bom dia, amor. Bom dia. Minhas feridas tenho que curá-las todo dia. Minhas feridas tenho que curá-las todo dia. A vida segue amor. A vida segue amor. A vida segue amor.